Quando consideramos como os cristãos devem responder durante a pandemia de Covid-19, há vários aspectos que precisamos considerar. E essa declaração introdutória é mais importante do que pode parecer à primeira vista. Parece uma introdução genérica, uma mensagem genérica. Dei minha declaração introdutória e agora descreverei os vários aspectos que acho que precisamos considerar. Mas é muito mais que isso. Porque acredito que muitos cristãos estão considerando uma ou talvez duas coisas quando tiram suas conclusões sobre como os cristãos e como a igreja devem responder em um momento de crise. Antes de tudo, muitos cristãos estão considerando Romanos 13, versículos 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Parece muito direto. As autoridades que temos são autoridades que nos foram dadas por Deus. Resistir às autoridades significa resistir a Deus. Devemos nos sujeitar aos nossos governantes e devemos a eles nosso respeito e honra. Esta é uma questão do 5º mandamento. Como cristãos reformados, é assim que aplicamos esse mandamento, mostrando toda a honra, amor e fidelidade a meu pai e mãe e a todos os que têm autoridade sobre nós, submetendo-nos com a devida obediência às suas boas instruções e disciplina, e também tendo paciência com suas fraquezas e defeitos, pois é a vontade de Deus nos governar pelas mãos deles. Nossos líderes estão agindo da maneira que acham melhor. Estão trabalhando para proteger a sociedade de um vírus muito perigoso que se espalha muito facilmente e rapidamente. Sim, estão fazendo isso com fraqueza, com deficiências. Ninguém é perfeito e nossos líderes também não são perfeitos. Mas, mesmo assim, é a vontade de Deus nos governar pela mão deles. Se eles não estão nos levando diretamente a quebrar os mandamentos de Deus, eles devem ser obedecidos e devem ser respeitados. Devemos orar por eles e nos submeter a eles. Esse é o primeiro mandamento que muitos cristãos estão aplicando quando procuram encontrar o caminho no momento difícil. Nós devemos obedecer às autoridades. Como bons cristãos, não devemos ser revolucionários. Devemos nos submeter, honrar e obedecer. Mas há um segundo mandamento que também entra em cena. E esse mandamento é o 6º: não matarás. E por que esse mandamento? Porque como cristãos reformados confessamos que esse mandamento tem implicações mais profundas que encontramos no Dia do Senhor 40 do Catecismo de Heidelberg. O que exige Deus no 6º mandamento? Que eu não devo desonrar, odiar, injuriar, nem matar o meu próximo por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por ações, por mim mesmo ou através de outros. Antes, devo fazer morrer todo o desejo de vingança. Além disso, não devo me fazer mal nem me expor levianamente ao perigo. Por isso também o governo empunha a espada para impedir homicídios.
Não devemos nos fazer mal, nem nos expor levianamente ao perigo. Por implicação, portanto, não devemos prejudicar ou expor os outros ao perigo. E, por implicação, mais uma vez, devemos seguir, aparentemente sem questionar, as regras de distanciamento social que nos foram impostas pelas autoridades governamentais, incluindo a regra que diz que não devemos nos reunir para cultos públicos, estudos bíblicos, reuniões sociais ou qualquer outra atividade central da vida cristã. Mas há muitas coisas que precisamos considerar, não apenas aplicações simplistas de Romanos 13 e do 5º e 6º mandamento. Primeiro, precisamos perguntar se Romanos 13 é uma proibição absoluta de desobediência civil. Existem circunstâncias em que possamos desobedecer às autoridades governamentais? Claramente, a resposta é sim, e mesmo aqueles que estão dizendo que nossa única responsabilidade nesse momento é obedecer a nossos líderes, submeter-nos a eles e orar por eles, concordariam. Mas precisamos lembrar o contexto de Romanos 13. Deixe-me chamar sua atenção para Romanos 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível. Isso significa que nem sempre será possível viver pacificamente com todos. Quanto depender de vós. Isso significa que haverá coisas que outros farão que tornarão impossível essa vida pacífica. Existem alguns qualificadores importantes aqui. Veja o exemplo de Daniel. Dario assina um decreto proibindo a oração a qualquer um, menos ele. O que Daniel faz? Ele desobedece, e ele desobedece abertamente. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E veja também o exemplo de Pedro. Quando o sumo sacerdote disse, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Pedro respondeu, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Claramente, Romanos 13 tem seu contexto. E a obediência que ele exige tem seus limites. Claramente, nossa obediência deve ser para Deus em primeiro lugar, para quem nos deu os mandamentos. Quando absolutizarmos um dos mandamentos e o tornamos uma palavra ou ideia ou universal acima de Deus, estamos tornando as Escrituras um absurdo, porque Deus, em seu poder soberano, é o único absoluto. Quando consideramos o 9º mandamento, por exemplo, precisamos lembrar que o dizer a verdade está sempre em relação e em termos do Deus absoluto e sua lei. O homem tem a obrigação de falar com sinceridade em todas as circunstâncias normais, mas ele não pode permitir que homens maus roubem, matem ou estuprem por sua verdade, que deve sempre ter referência a um Deus absoluto e não a uma ideia absoluta. Portanto, quando o governo diz não se reúnem em grupos, devemos fazer um julgamento. A autoridade governante está ultrapassando seus limites dados por Deus? O governo tem boas razões para fazê-lo? Esse decreto faz sentido? E então devemos perguntar, o governo está exigindo que eu desobedeça a Deus? Porque se for, nosso dever dado por Deus é desobedecer. Essas decisões, como todas as decisões éticas, requerem reflexão, discussão, debate, estudo da palavra de Deus e estudo da história, sem mencionar os outros fatos que entram em jogo quando avaliamos o que nosso governo está fazendo.
Precisamos nos perguntar: sou obrigado a obedecer à Organização Mundial de Saúde? Sou obrigado a obedecer às diretrizes da ONU? Sou obrigado a obedecer um burocrata não eleito? De fato, devo confiar em algo que essas pessoas e organizações tenham para me dizer? Minha resposta para essas perguntas é um firme não. A Organização Mundial de Saúde não tem autoridade sobre mim dada por Deus. E se meu governo optou por se submeter à autoridade de uma organização internacional não eleita, não representativa e corrupta, não temos o dever de nos submeter. Mas para tomar essa decisão, precisamos entender a natureza da ONU, da OMS, das suas políticas, seus princípios, sua liderança, o relacionamento com nosso governo. Isso requer trabalho e não submissão impensada, sem debate. Sou obrigado a confiar inquestionavelmente no que o governo está me dizendo? Mais uma vez, minha resposta para isso é um firme não. Muitos de nossos líderes provaram repetidas vezes que são ímpios. Suas políticas em muitas outras áreas podem ser descritas somente como pura maldade. O Salmo 36, versículos 1 a 4 se aplica. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. Não podemos simplesmente dizer que nossos líderes são homens como nós e, portanto, sujeitos às mesmas falhas e deficiências às quais todos nós estamos sujeitos. Como cristãos, devemos dizer e declarar sem vergonha que eles são diferentes de nós. Não que sejamos melhores, não que tenhamos motivo para nos vangloriarmos, porque somos diferentes somente por causa da graça de Deus. Mas devemos nunca esquecer a antítese, a divisão deste mundo em dois grupos, a semente da mulher e a semente da serpente. Não podemos pregar a paz onde não há paz. Não podemos fazer paz onde a paz não existe. Onde a paz é, de fato, impossível. Eles conhecem a Deus, mas não o honram como Deus ou agradecem a Ele. E assim eles se tornaram fúteis em seus pensamentos e seus corações insensatos se obscurecem. Isso significa que devemos ser pensadores críticos, muito mais críticos do que fomos. Devemos questionar muito mais do que questionamos. Precisamos considerar seriamente todos os aspectos da situação e com maior intensidade e maior urgência. Devemos lembrar que a pandemia não é apenas uma realidade física. É também parte de uma realidade espiritual que faz parte da grande varredura da história, que vai terminar em vitória para Deus e derrota para o inimigo. Deus está usando essa pandemia para o nosso bem, mas isso não significa que devemos estar passivos diante de qualquer coisa que aconteça, porque Satanás também está usando a pandemia. Ele é real. Seus servos permanecem seus servos. E eles farão qualquer coisa para destruir o povo de Deus. No final, seus esforços serão inúteis. Mas precisamos lembrar de nossa posição como ferramentas de Deus na derrota de Satanás. Em Romanos 16, versículo 20, ouvimos as boas novas, mas também um chamado à ação. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco.